Eu estou fazendo entrevistas com alunas do Método Olho. O Método Olho é a minha mentoria de Feng Shui e eu estou fazendo essa entrevista com as minhas alunas. Agora eu vou entrevistar a minha aluna Franci. Vocês vão poder acompanhar aqui a Francisca, daqui a pouquinho eu vou chamar ela e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Vocês já vão deixando um joinha, já vão deixando um coraçãozinho na live. Isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e ajuda a gente o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e oferecer, divulgar essa live para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto também, certo? Bom, sem mais delongas, vou chamar aqui a Franci. Posso te chamar, Franci? Tá tudo certinho? Então vamos lá. Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Bem, e você, como é que tá? Tudo ótimo. Prazerzão te conhecer, não, falar com você. Conhecer eu já conheço das aulas, né? Mas prazerzão receber você aqui. Obrigada. E uma boa tarde para vocês, para todo mundo que está assistindo. Espero que seja muito inspirador para todo mundo e incentive outras meninas também a seguir o curso. Entrar no Com curso, que é certeza. uma coisa maravilhosa. Ah, que legal, que show. Vamos ver, eu tô ansiosa para saber. A Jane já me deu uns spoilers aí da tua história e eu tô ansiosa para saber mais detalhes. Mas você pode começar então se apresentando para as meninas? Quem é a Franci? Como é que você chegou até o Método Oli? Bom, me chamo Francisca dos Santos, eu moro em Alto Paraná, no Paraguai. Teve uma noite que eu estava conversando com meu marido, aí eu disse para ele, nossa, eu adoraria fazer um curso de Feng Shui, que sempre eu fui apaixonada por esses temas mais místicos e aí até comentei com ele que eu queria fazer, falei porque a casa limpa e organizada a gente mantém. Eu falei, mas tem alguma coisa que sempre parece que te incomoda ou que te trava, né? Aí justo naqueles dias apareceu para mim a sugestão de dois cursos que ia começar, o teu e de uma outra moça. Aí eu falei, vou assistir, vou acompanhar o aquecimento para ver como é que é. Aí assisti o dela que saiu antes e o teu que saiu depois. Aí falei, não, é esse. É esse, é descomplicado. Quando você falou, você pode harmonizar a tua casa com o que você tem, não precisa estar gastando muito, não precisa sair derrubando parede nem nada. Falei, não, é isso que eu quero. Uma coisa descomplicada, porque não é sempre que você tem tudo em mãos, e que nem para mim conseguir todo o material que eu precisaria para harmonizar a casa, já seria bem mais complicado, porque por aqui quase não existe o material necessário, né? Aí eu falei, e aonde que eu vou conseguir tudo para harmonizar? Daí quando você disse, não precisa, você harmoniza com o que você tem na tua casa, eu falei, é esse que eu quero. E fui atrás e deu tudo certo, consegui me inscrever no curso e tô amando. Ah, que legal. Você é aluna de qual turma mesmo? É da 10? Eu sou da turma 8. 8? Ah, eu achei que era mais recente. Não, Turma 8 começou em março do ano passado? abril. Foi mais ou menos isso. É, Uhum. Abril do abril ano do ano passado. passado. Acho que o evento foi em março, finalzinho de março, e daí começou em abril, né? Sim. Ah, que legal, que show. E o que você estava buscando Feng Shui? Então, da onde que você conhecia o Feng Shui? Você gosta dessas coisas místicas, mas você já tinha visto aonde? Revista? Alguém te falou da onde você conhecia o Feng Shui? Eu tinha visto em algumas revistas. Aí a mãe da minha cunhada, ela gosta muito disso tudo, e ela sempre falava, não pode colocar, deixar o sapato na porta, não pode colocar o sapato em tal lugar. Fogão em tal lugar não é bom. Eu falei, tá, mas onde que ela aprendeu tudo isso eu também quero. E ela era tudo, tipo, mais intuitivo. E eu falei, eu quero alguém que me dê uma orientação certa do caminho que eu devo seguir, porque eu sempre via, assim, que ela era uma mulher bem forte e funcionava para ela. Certas coisas que ela falava realmente funcionava. Eu falei, então isso deve vir de alguma fonte que realmente dá certo, né? Aí eu pensei, vou ir atrás, vou procurar mais. E aí eu comecei a ver um vídeo aqui, outro ali, até que
eu decidi que eu queria fazer o curso e fui atrás. Ah, que legal, que show. E aí, como é que foi esse processo? Primeiro, o que que você estava buscando, né? Você falou ali que você sentia que na sua casa tinha alguma coisa, estava limpa, estava organizada, mas você sentia que tinha mais alguma coisa. O que que era? Estava travado? Tinha alguma área da tua vida que estava difícil? O que que você estava sentindo naquele momento? No geral, estava praticamente tudo travado. O financeiro, estava começando a afetar o meu relacionamento com meu marido. A saúde, sempre tinha alguém que estava com problema de saúde aqui e ali. Eu falei, e principalmente na parte financeira, a gente não estava conseguindo trabalho, estava tudo travado. Ia em entrevistas, procurava emprego, sempre que chegava, que via uma vaga, chegava lá, já estava ocupada. E a gente estava passando por um momento muito complicado no financeiro. Aí eu Uhum. falei, não, a gente precisa dar um jeito nisso, porque não estava muito fácil a situação. E quando chega um momento que você começa a discordar ou brigar com o teu companheiro porque você precisa de mais, digamos, suporte, é bem complicado. Meu marido trabalha com agricultura e os últimos anos tinha sido muito complicado devido ao excesso de chuva, outras vezes excesso de seca. Chegava no final, você só cobria os gastos e o lucro não aparecia. Aí eu falei para ele, tem alguma coisa errada, porque tudo vai encaminhando mais ou menos bem, mas na hora de colher os frutos, cadê? Some tudo. E foi nesse momento que eu falei, é para isso. Eu quero fazer a intenção, eu quero entrar para dar um giro, porque estava começando a complicar até o meu relacionamento. Eu falei, eu já não queria mais aquilo para mim, porque a gente sempre teve uma convivência muito boa e eu queria aquilo de volta. Uhum. Entendi. E aí você entrou no método Oli. E como é que Entrei. foi? Foi fácil? Foi difícil? Você ficou com vontade de desistir? Como é que foi? Sinceramente. Olha, não vou mentir, na fase 1 da limpeza, eu tive vontade de desistir. Uhum. Mas quantas vezes eu comecei, eu ia um tanto e falava, não, chega. Eu ficava muito, muito irritada. Quando eu comecei a mexer e tirar as coisas do lugar, primeiro, na fase da observação, eu comecei a ver a quantidade de coisas que eu tinha acumulado, parado, coisas que eu não estava usando. E eu falei, eu preciso limpar tudo isso, porque é muito bloqueio. Aí me caiu a ficha que eu tinha tanta coisa parada, sem uso, e aquilo ela estava me bloqueando o tempo inteiro. Aí na fase da limpeza foi complicado. Eu tinha vontade de desistir todo dia, eu ficava muito irritada toda vez que eu começava a limpar. E aí eu saía um pouco, respirava, voltava e falava: não, é parte do processo, é assim que funciona. Às vezes você vai estar cansada, vai estar irritada, mas é devido à movimentação das energias. E foi ali que eu demorei semanas, não consegui desapegar de tudo na primeira limpeza. Tive que fazer mais 2 ou 3 depois para conseguir me desfazer de todos aqueles bloqueios, porque a gente tem muito apego. Uhum. Eu, na minha infância, tive uma infância um pouco complicada, de escassez. Aí eu sempre ficava guardando. Ah, pode ser que eu vou usar. Pode ser que esse eu vou usar depois. Talvez eu precise desse. Aí chegou um momento que eu falei, tá, mas eu tô guardando tudo que é bom, tudo que é bonito, e tô usando só as coisas mais velhas, tô guardando para visita. Qual é o sentido disso? Trabalhar, se esforçar, e eu não me sentir merecedora das coisas boas que eu tenho, que eu conquistei. Aí foi que até que na terceira limpeza eu consegui me desfazer de tudo que estava ali. Falei, hoje tenho só o que eu preciso, porque eu estava virando uma acumuladora. Eu E a gente estava virando nem uma acumuladora. percebe, né? É uma Sim. coisa tão. A gente se convence daquilo, a gente acha que é o certo, né? Inclusive, teve uma parte que você falou sobre os sapatos, movimentar os sapatos. Aí eu já tinha guardado tudo
Nas caixas tava tudo bonitinho, fazia pouco tempo que a gente tinha feito mudanças, tinha mudado de casa. Aí eu fui, peguei um par de botas e fui olhar. Fazia tempo que ela estava guardada, mofada. Mofada e descolada. Eu falei, meu Deus, o que pode ser pior que um calçado que tá parado, que tá mofado, que descolou porque a pessoa não tá usando? Aí foi aí que deu aquele insight. Eu falei, não, eu tenho que dar um rumo pra minha vida, porque isso dali não tá certo. E comecei, não desisti. Só que naquela... Sempre que eu começava a limpar, eu me irritava. Eu acabava discutindo com meu marido, ou brigando com meu filho. Até que chegou um momento de fazer a intenção. E Uhum. foi ali que eu acho que eu meio que pequei. Porque eu ia fazer a intenção, às vezes o meu humor não tava aquelas grandes coisas. Daí eu fiz tudo o que tinha que fazer, fiz a limpeza, fiz a limpeza energética, fiz a intenção, fiz o envelope vermelho. Aí falei, agora eu vou sentar, vou esperar os resultados, né? Não veio. Não veio assim de cara. Aí eu parei e pensei, mas se para todo mundo tá funcionando, por que que para mim não? A culpa não é do curso. É minha porque eu não coloquei, eu não dei o 100% de mim. Na parte mais importante, que era a intenção. E foi ali que eu falei, vou começar tudo de novo. E aí deu aquele boom, sabe? Que foi questão de semanas. Foi questão de semanas e os resultados que eu estava esperando veio. Eu falei, era só eu ter colocado um pouco mais de intenção e ter prestado mais atenção no que eu estava fazendo, porque eu vi as meninas falando, nossa, para mim foi tão bom, eu fiz a harmonização, fiz a intenção e veio o resultado. Outra, 2 dias depois que eu fiz o envelope vermelho, veio o resultado. Eu pensava, por que que para mim não funcionou? Então é alguma coisa que eu não fiz direito. Aí quando eu refiz tudo de novo, aí eu vi o resultado. Nossa, Aí, que incrível, que legal. Que legal. E quais que são esses resultados? O que que você está colhendo? bom, a gente sempre falava que queria uma família grande e eu estava tentando engravidar já fazia 8 meses, quando eu comecei o curso, e uma das minhas intenções era que eu queria engravidar de novo. Eu já tive que fazer um tratamento antes para engravidar do meu primeiro filho. Eu tenho um filho de 3 anos e eu queria muito mais um bebê. Aí estava complicado, nem com o tratamento não estava funcionando, não estava me dando resultado. Aí uma das intenções foi que eu queria engravidar ainda no ano de 2022. A segunda intenção era que que a gente queria trocar de carro. Tava com um carro que não era muito bom, já fazia tempo que a gente estava procurando um negócio, queria trocar para um carro melhor. Também estava tudo travado e parece que a coisa não desempacava. E uma semana depois que eu fiz a minha segunda limpeza e que eu refiz de volta todos os passos do método OLLY, deu positivo. Eu fiz o teste e deu que eu estava grávida. E 15 dias depois a gente conseguiu o negócio para o carro. Conseguimos trocar o carro e engravidar. Tudo num período ali bem curto, porque tudo isso aconteceu entre abril e julho. Foi Nossa, um espaço curto. e você imaginava ter resultado assim num espaço curto de tempo? Sim e não, Uhum. porque esses foram os dois que a gente estava muito, muito atrás. Queria muito, a gente estava procurando de toda forma conseguir resultados, né? E o que mais me deixou assim de boca aberta foi que a minha intenção também era a casa própria. A gente morava de aluguel e daí justo naquelas crises que a gente estava complicado por causa da situação financeira. A gente estava morando no centro da cidade, um aluguel super caro e meu marido estava com pouquíssimo trabalho e daí eu nos primeiros meses de gestação não conseguia trabalho e foi bem complicado. Eu passava muito mal, tive que ficar um tempão de repouso e eu também não podia sair trabalhar fora.
Aí não tinha nem como eu ajudar ele na parte econômica. Aí chegou um momento que eu falei para ele, olha, tá complicado. Eu falei, nós vamos ter que achar um outro lugar, vou ter que voltar pro interior. Vamos ter que mudar de casa, conseguir um local mais barato pra gente morar, porque não tem condições, eu falei. Isso foi no dia 10, dia 10 de outubro. Daí eu falei pra ele, não tem condições mais de a gente ficar aqui. E daí ele falou, vamos procurar alguma coisa até fim do mês, então quando fecha o mês do aluguel a gente muda. Não estava conseguindo nada de casa para alugar, nada para voltar para o interior. Tava batendo aquele desespero já. Aí foi um momento que ele passou numa rua e tinha uma plaquinha de uma casa lá, vende-se. Aí ele passou, foi para casa, almoçou dele, falou que não tinha sossego, ele queria saber o que era, do que se tratava, queria olhar a casa, voltou na parte da tarde de novo, ligou para a dona da casa. No mesmo dia, ele passou, olhou a casa, gostou muito da casa. No outro dia a gente voltou, ele me levou junto. Fomos olhar a casa e fechamos o negócio. Conseguimos a casa. E tudo isso foi em questão de uns 15 dias depois que eu tinha feito com muita intenção, muita vontade, o envelope vermelho pedindo a casa própria. Que Foi uma noite incrível! maravilhosa, porque eu falei, a gente tinha um terreno para construir, mas devido aos últimos acontecimentos de pandemia e tudo isso, ficou muito complicado e a gente acabou gastando o dinheiro que era para construir. E no final das contas, a mulher aceitou um negócio desse terreno que a gente tinha, que estava vazio, pela casa que a gente tem hoje. Falei, hoje, graças a Deus, estamos na nossa casa, casa própria, saímos do aluguel, um lugar muito bom, super tranquilo. Eu falei, eu tô muito feliz e muito agradecida, porque eu não achava que ia se ajeitar tão rápido assim, porque a gente não tinha em mão o dinheiro necessário para construir e nem para comprar a casa se não fosse negociando um terreno pela casa que a gente tem hoje. Uhum. Qual área do Baguá que você colocou esse envelope? Eu coloquei, eu coloquei na área do trabalho Uhum. e fiz a harmonização e ativação na área dos amigos e da espiritualidade. Olha só que demais! Caramba, hein? E como é que você está se sentindo agora de carro novo, casa própria e um bebê vindo por aí? O bebê é para chegar semana que vem. Meu Muito Deus, que feliz, não poderia estar mais agradecida. Estou muito feliz mesmo com os resultados e me sentindo plena. Eu falei, agora tô descansada porque eu sei que a gente está num lugar que é nosso e não tem aquela preocupação, aquele estresse de todo mês você tá ali com um monte de dependências para pagar ou ter que ter aquele dinheiro para aluguel, a gente pode ir investindo em outra coisa. nossa, que incrível! Parabéns, 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 meu Deus, que felicidade de poder ver você conquistando tudo isso e saber que esse é só o começo, né? Só o começo de uma jornada linda que vocês vão construir aí cada vez mais. E o bebê, é menino ou é menina? É menino, Menino, e como é que é o nome? Rafael, Rafael. E o teu outro, como que chama? Matheus. Matheus e Rafael. E o Matheus tá feliz com o irmãozinho? Tá muito feliz. Toda noite ele vem ali no berço e fala boa noite, Rafael. O Rafael nem chegou e ele já vem dar boa noite toda noite. Ai, que delícia, coisa mais linda. Que Sim. legal. E como é que foi o teu marido quando você virou para ele e falou que você queria fazer um curso de Feng Shui? Ele te chamou de louca ou ele embarcou junto com você? Como é que foi? Ele é super de boa nessa parte. Ele apoia minhas loucuras, o que eu acho incrível, porque é, não é todo mundo que concorda ou que acredita muito Uhum. nisso. Mas ele falou, e como é que funciona isso? Aí eu expliquei mais ou menos para ele, assim, aí a gente assistiu as lives de aquecimento juntos. Aí ele falou, sabe que faz sentido o que a moça tá falando? Ele falou, porque é,
quanta coisa a gente vai acumulando e vai guardando, e sobre as crenças limitantes, né? Ele falou quanta coisa que a gente traz e nem tem consciência disso. E aí ele começou a entrar na onda também. Aí quando eu falei, não, eu quero fazer, vamos. Eu falei, vou fazer a inscrição. Daí ele falou, beleza. Me ajudou a harmonizar, me ajudou um tanto na fase da limpeza. Uhum. E ele não é muito apegado, o que é muito bom também. Ele não tem muito apego às coisas dele. Daí foi mais fácil também nessa parte, porque não tinha aquele conflito de ter que estar querendo que a outra pessoa se desfaça das coisas ou desapegue, né? Uhum. E ele me apoiou bastante e eu acho que é isso que também ajudou a que se intensificasse mais os pedidos, a tudo, no geral. Sim, estava alinhado, né? Vocês dois estavam com a energia alinhada. Nossa, que Sim. incrível. E sobre o investimento, como é que foi? Você comentou que naquela época vocês estavam, né, com um pouco mais de dificuldade, ele estava com um pouco de emprego, e aí você entrou na mentoria. A mentoria, tem um investimento e é um investimento consideravelmente alto, né? E como é que você fez? Você arranjou o dinheiro? Você pediu para alguém? Como é que você fez isso? Pois então, justo naquela época tinha acabado, aqui pra gente, tinha acabado o plantio a colheita do soja. E ele tinha recebido um tanto Uhum. desse dinheiro e a gente estava fazendo um pé de meia. Aí eu falei para ele, ó, você me patrocina? Eu falei para ele que eu quero fazer o curso e com o que eu ganhava não ia dar que chega. Porque eu trabalhava só meio período, então o que eu ganhava era uma quantia baixa, né? Aí ele falou assim, me ajudou, ele me, digamos assim que eu peguei um empréstimo dele Uhum. para fazer o curso. E realmente, que nem pra gente aqui se torna um pouco mais caro ainda, porque o real vale mais que a nossa moeda nacional, que é o Guarani. Uhum. Seria mais ou menos como se vocês fizessem um câmbio do real para o dólar. Para nós é mais ou menos isso. Aqui, para nós, é um pouco mais caro o curso, mas foi um investimento muito bem feito. Eu sempre Valeu a falo pena? que valeu muito a pena, porque todo conhecimento é bem-vindo. E eu sempre pensava assim comigo, eu vou aprender e depois eu vou ter esse conhecimento para mim, vai ficar para mim. Ainda que o curso termine, o que eu não consiga seguir durante mais anos, eu vou ter esse conhecimento e eu vou poder continuar harmonizando. Independente do lugar que eu vá, eu vou ter isso comigo. Eu vou poder harmonizar minha casa, vou poder harmonizar a casa da minha mãe, vou poder dar uma orientação para as minhas irmãs. Eu falei, isso é uma coisa que não tem preço. Poder ajudar as pessoas que você gosta é uma coisa muito satisfatória. Eu falei, não tem dinheiro que pague. Total, que incrível. E esse que é o legal, né? Porque eu recebo diariamente muita, mais muita. Se eu pegar meu celular aqui, eu mostro para vocês. De ontem para hoje, devo ter recebido no mínimo umas 10 perguntas das pessoas falando assim: você faz atendimento presencial, você faz consultoria, você faz atendimento individual? E eu não faço, porque realmente o meu propósito é ensinar as pessoas a harmonizarem a casa delas. Porque eu fico pensando justamente nisso. Quando você começou a harmonizar a tua casa, você estava numa casa alugada. E aí, nesse processo, você se mudou de casa. Agora você está na sua casa própria. Se você tivesse, você poderia ter, com esse dinheiro que você investiu na mentoria, poderia ter investido numa consultoria. Aí você ia harmonizar a sua casa alugada, com essas intenções que você tinha de engravidar, de trocar de casa, de comprar carro. E aí você ia mudar de casa. E aí? Ia ter que contratar uma nova consultoria? Né? Então, para mim, essa é a minha visão. Muitas pessoas ainda não viram isso ou não viram por esse lado. Mas eu realmente faço questão de ensinar vocês, porque como você falou, agora, né, você harmonizou a tua casa alugada, agora você está harmonizando de novo a sua casa própria e ainda você pode ajudar muitas outras pessoas. Isso que é o Feng Shui, né? A gente fazer isso alastrar, fazer a vida das pessoas fluírem, de uma mãe, de uma irmã, de uma amiga, de todo mundo ao nosso redor. Não tem preço isso, né? Não. E é bom porque é fácil e descomplicado. E você fala de um jeito assim fácil de entender. O que é muito legal, porque
tem lugares que eu já tinha começado uns outros cursos que não tem nada a ver com Feng Shui, né? As pessoas têm um jeito mais complicado, mais difícil de falar, de você entender. Até porque como eu nasci e fui criada aqui, o meu português é o que eu aprendi lendo livros e revistas. Eu nunca estudei o português. Falei, tem várias coisas que eu tinha que sair depois procurar o que significava, né? Eu falei, para mim já nessa parte ficava um pouco mais complicada. E você fala de uma forma descomplicada. Você não é brasileira? Não, eu sou paraguaia. Caramba, eu achei que você era brasileira e morava no Paraguai, porque teu português é perfeito. Você dá de 10-0 no meu português aqui? Imagina. Meus pais são brasileiros, eles são imigrantes aqui, mas eu sou nascida aqui, então fui nacionalizada como paraguaia. Minha mãe é de Santa Catarina e o meu pai é gaúcho. Nossa, que legal. Essa eu não sabia, porque a gente já conversou ali nas aulas e eu sabia que você morava no Paraguai, mas achei que você morava. Que legal. Pois é. Aqui daí é todo um sistema todo diferente. E eu falei, eu tinha muitas das coisas para harmonizar. Quando você falou, você pode usar um vasinho de argila, uma plantinha, um sino de vento. Eu falei, poxa, eu tenho sino de vento, eu tinha de metal, eu tinha de cristal, plantas, a gente tem um monte. Eu falei, é tudo que eu tenho acesso, é super. Vai ser aquela coisa complicada que você tem que estar gastando horrores que, como você falou, não precisa derrubar uma parede, é só você trocar um móvel de lugar que você já está fazendo uma correção. E não precisei comprar muita coisa para fazer harmonização na minha casa. Quanto Lógico, que você acha depois eu que você investiu? coisa. Oi? Quanto que você acha, assim, mais ou menos, que você investiu, além da mentoria, com ferramentas, com coisas que você precisou fazer ajuste? Tem uma ideia, assim, quanto você investiu? Olha, eu comprei um kit na Feng Story dos cinco cristais, que foi o que eu gastei a parte do investimento no curso, da inscrição do curso. E depois eu harmonizei com o que eu tinha. E super deu certo, funcionou muito bem. Dá exemplo pra gente. Eu gosto aqui de exemplo, porque as meninas aí vai abrindo a mente delas, né? Quem tá aqui assistindo elas, às vezes ela fala, nossa, eu também tenho isso em casa. E aí elas conseguem. O que você usou, assim, que você tinha na tua casa? O que você usou para harmonizar? Eu tinha uns vasinhos de argila, muito lindo, que tava ali parado. Eu tinha eles, mas eu não sabia o que fazer com eles. Aí quando você falou, pega o que tem e vai harmonizando. Aí, essa semana ainda eu comentei com meu marido, eu falei, olha, eu coloquei justo o vasinho de argila na área de saúde. E ficou muito bonitinho. Eu plantei umas emilcuca lá dentro e coloquei ali. Ficou lindo, maravilhoso. Eu tinha um sino de vento de metal, que foi que eu usei para harmonizar o meu banheiro, que fica na área de sucesso. Eu tinha um sino de vento de cristal, eu coloquei no corredor para fazer o encantamento do tio. Meu corredor é bem comprido. Quando a gente se mudou, pintamos a parede da cozinha que fica na área da família. Aí eu já fui escolher um tom mais pastel, um azulzinho mais delicadinho. E plantas, bastante plantas e pedras naturais, que eu tenho bastante quartzo, ametista. Eu fui espalhando na casa. Aí, coisas pequenas, o cofrinho do meu filho, que é um porquinho dourado muito fofo, eu coloquei na área dos amigos e fui pegando o que eu tinha, uma cortina de uma cor e fui colocando em outro quarto, fui mudando assim, e no final acabou que deu tudo muito certo e eu tinha praticamente tudo em casa. Olha só que incrível, né? Que legal. É isso aí, gente. E eu digo para vocês, não é só, a Franci deu sorte que ela tinha tudo em casa. Tenho certeza absoluta que na tua casa também tem muita coisa que você pode usar para harmonizar a tua casa. Então, é só você. É como a Franci falou, conhecimento, ele é uma coisa que não é mensurável. Quando a gente tem um conhecimento, a gente expande a nossa mente, a gente consegue encontrar soluções dentro da nossa própria casa, né?
Que incrível, Sim. que legal. E qual o recado que você daria para quem está começando hoje? Se você virasse para a França lá de março, abril do ano passado, começando, o que você diria para ela? Vai. Vai porque deu muito certo para mim, deu certo para todas as meninas que fizeram, como a gente está naquele grupo, na plataforma do Zoom lá, que sempre todo mundo conversa, dá seus depoimentos também, eu vi que funciona. Basta você crer e fazer. É uma coisa que para mim me ajudou muito, funcionou super bem para mim e hoje eu vejo como tudo flui de uma forma mais leve. É mais fácil e se dá certo para os outros, por que que pra gente não vai dar? Dá certo sim, é só você acreditar e arregaçar as mangas, porque se a gente ficar sentado esperando o resultado, não vai aparecer. No começo, às vezes, pode ser que dá uma desanimada quando você começa a movimentar ali as energias, mas depois o resultado vale cada minuto de trabalho e que você e todo investimento, porque é uma coisa que você vai ter para você sempre. Tanto o conhecimento do Feng Shui, quanto você ter uma casa bonita, harmonizada, tudo, o equilíbrio de 5 elementos, a tua relação com a família, tudo muda muito. E não tem sensação melhor do que você chegar em casa e estar de bem com a tua família, com as pessoas que você ama e ainda vendo que tudo está fluindo do jeito que você quer. É só você colocar a intenção e fazer. Ai, que demais, que incrível, Fran. Nossa, eu te agradeço muito pela tua participação aqui, por você ter topado. A Giane me mandou uma mensagem e falou: Bru, será que não é melhor a gente adiantar ou gravar a live com ela? Porque ela tá super grávida, a qualquer momento ela pode ganhar o bebê. E aí ela tava com medo de não dar tempo. Daí eu falei: calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E tô muito, muito feliz de verdade por você, pela tua família. Desejo muita luz para vocês, que essa nova casa seja abençoada, que traga tudo que vocês desejam, tudo que vocês sonham, que o teu filho venha com muita saúde, que traga muita alegria para vocês, que vocês sejam uma família, uma grande família, como vocês querem, sempre muito unida, sempre muito em paz e com muitas alegrias. Realmente, do fundo do meu coração, desejo tudo de mais lindo para vocês. Amém, Bruna, muito obrigada. Estou muito contente, agradeço a Deus. Acredito muito em Deus, agradeço Ele, porque eu falo, não foi coincidência eu ter conhecido você, porque eu até então nem tinha escutado nunca falar, sem ofensas. Sim, não, mas normal, E imagine. eu passando ali no Instagram e de repente apareceu aquela moça ali toda simpática rindo. Eu falei, que interessante. Eu comecei a assistir os teus vídeos e daí logo começou as lives de aquecimento. Daí eu falei, não, é nessa que eu quero ir. Você tem uma energia muito boa, muito contagiante, o que fez eu querer ter um pouco disso que você tem, essa luz, esse carisma. E para a gente estar de bem e passar isso para as outras pessoas, você tem que estar num ambiente saudável. Eu falei, é isso que eu quero ter essa alegria e esse resplandor que a Bruna tem. E fico muito feliz pelo seu noivado, eu Ah, vi, obrigada. até que enfim veio o pedido, né? Você Parabéns para estava você, tudo me trabalho. ajudando, vibrando, fazendo pressão na Bárbara lá. Obrigada, vocês todas que me ajudaram, minhas alunas fizeram parte disso. Tudo muito lindo, eu achei muito fofo lá o pedido dela, que vocês tenham uma família muito bonita, que sejam muito Amém. felizes e que continuem muitos anos espalhando esse carisma que vocês têm, que vocês dois são sensacional. Ai, obrigada, obrigada mesmo. Beijo grande para vocês. Semana que vem, quando voltar, quando tudo se acalmar, manda lá na comunidade que o bebê nasceu. Se puder mandar fotinho para a gente comemorar junto com você. Pode ser? Pode deixar, eu mando sim. Vou mandar sim. A Bárbara perguntou se você pode mostrar a barriga. Para tirar um print. Para a gente tirar um print, pode ser? Uma foto bem linda. Tô aqui sentadinha na cama, que é um lugar mais confortável. A Bárbara já. Olha só que demais. Peraí, deixa eu arrumar. 1, 2, 3 e.
Ai, que incrível, que legal. Parabéns. Agora, então, tô já ansiosa para conhecer. É o Matheus? Não, o Matheus é o teu filho que você já tem. É, o Rafael. Esse é o Rafael. Tô ansiosa, Aham. então, já para ver o rostinho do Rafael. Quando nascer, você manda uma fotinho dos dois lá pra gente. Pode deixar, eu mando sim. Então, tá bom. Beijo grande, ótima noite para você, ótimo final de semana. Bata te mandando um beijão aqui também. E a gente se vê Beijo, depois Bárbara. lá no Método Oli, tá bom? Beleza. Valeu, beijo.